Oi gente, tudo bem? Então, meu nome é Francisco Fidelis, sou professor do Instituto de Física. Esse vídeo eu estou gravando a pedido de várias pessoas nas minhas redes sociais, ex-alunos e outras pessoas interessadas, para entender qual é o protocolo que eu tenho usado para fazer essas previsões sobre o número de infectados, número de casos letais, etc. Tá bom? O pico da infecção. Então eu vou fazer uma explanação bem rápida e bem sucinta, não vou dar tantos detalhes, e vou falar de uma das abordagens, certo? Eu atualmente estou envolvido com vários modelos para simular a epidemia. Eu vou falar da mais simples, que é a mais intuitiva, mais básica, certo? Mas é mais simples de explicar como é que a coisa acontece, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Qual é a ideia fundamental? A ideia é o seguinte: é um modelo onde você considera a população como sendo uma coisa homogênea, uma coisa efetiva. Então você vai ter um universo de pessoas que a priori, nessa formulação, é um universo homogêneo, e essas pessoas são suscetíveis à infecção, tá? Então você vai ter um universo de pessoas, ok? Tem um volume de pessoas, que esse volume de pessoas basicamente é a população, por exemplo, do país, tá bom? Então essas são as pessoas que são suscetíveis à infecção, somos todos nós. Aí você tem um pequeno grupo de pessoas que são os infectados, que são pessoas que vieram da China ou que já se contaminaram aqui dentro. Então você tem um pequeno grupinho aqui que são os infectados. Existe uma chance de um cara daqui contactar com esse, encontrar com esse e contaminar. Isso acontece com a dada probabilidade, tá bom? Uma vez que uma pessoa daqui contaminar uma pessoa daqui, essa pessoa deste grupo sai e vem para esse grupo aqui, tá bom? Com o passar do tempo, a pessoa vai se curar da doença ou infelizmente vir a falecer, então ela vai migrar deste grupo aqui para um novo grupo, que é o grupo dos removidos. Então eles são removidos da dinâmica, certo? Por quê? Eles não, a priori, eles não podem se infectar de novo. Existem dados dizendo que ele pode se infectar, mas ainda é algo extremamente incipiente. A priori, o cara, uma vez foi removido, ele se curou da doença ou infelizmente faleceu, ele não pode voltar para esses dois outros corpos, esses dois outros aglomerados. Então existem três tipos de aglomerados: as pessoas suscetíveis à doença, população toda do país, o pequeno conjunto de infectados e o pequeno conjunto de removidos, tá bom? Então essa é a nossa, digamos, são as nossas três entidades. Então elas podem interagir entre elas através de equações de movimento. São equações que vão obter o número de suscetíveis, o número de infectados e o número de removidos, tá bom? Então essas equações, a versão mais simples dela é o modelo que a gente chama de modelo SIR, tá bom? Deixa eu ver como é que tá o foco aí, tá bom, né? Então o modelo SIR é um modelo mais, digamos assim, mais simples para estudar uma epidemia dessa. Então qual é a ideia, né? Quando você está falando de uma população variar, ela diminuir com o tempo, como vai ser o caso suscetível, você está falando de uma taxa de variação. Isso é uma propriedade que a gente aprende na área de exatas no segundo e terceiro período, estou falando de derivada, tá? Então você vai calcular a derivada temporal desse volume aí de pessoas suscetíveis, tá bom? Né? Então essa derivada, ela vai ser o quê? Ela vai diminuir, porque as pessoas suscetíveis vão se acabando. O cara foi contaminado, pô, ele deixa de ser suscetível. Então a tendência é esse espaço aqui diminuir. Então ele vai ser uma coisa negativa, tá bom? Aí ela depende de quê? Ela depende de um contato entre esse cara e esse. Depende que você tenha um evento onde você tenha um suscetível e um infectado, tá bom? Isso se escreve matematicamente assim, ó, SI. Isso aqui é uma multiplicação. Isso precisa de uma taxa de variação, que é o quê? Que tem a ver com a probabilidade desse cara se encontrar com esse. Isso é uma coisa que tem a ver com um aspecto local do país, tá bom? Então isso aí a gente chama de beta, tá bom? Então esse beta tem a ver com essa taxa de contaminação, ok? Então pronto, então essa é a equação para S. Qual é a equação para os infectados? Os infectados, eles crescem na mesma proporção que esse aqui diminui, certo? A priori sim, eles vão uma vez que você deixa de ser suscetível, a priori você já passa para ser infectado. Então você vai ter uma taxa de crescimento igual a essa daqui. Agora você tem que lembrar que a doença, você se cura da doença, tá? A doença você pode melhorar da doença. Então existe uma taxa de recuperação da doença, que tem a ver com o tempo médio
que uma pessoa reclama dos sintomas ou precisa de tratamento médico para poder ficar bom nessa doença, tá bom? Então, esse tempo médio, se ele for muito grande, quer dizer que a taxa de recuperação é baixa. Se esse tempo médio for pequenininho, a taxa de recuperação é alta, tá bom? Então, aí a gente vai ter aqui, né, vai retirar dos infectados os caras que se curam, tá, ok? Então, você tem uma taxa de recuperação. Uma parcelazinha dos infectados vai se curar, então ele vai ser tirado da equação. E para terminar o modelo, você vai ter os removidos, que os removidos são exatamente esses caras aqui, que são os caras que deixam de ser infectados, ou porque melhoraram, ou porque infelizmente faleceram. Então, por fim, você tem uma última equação, que é essa daqui, ó. A taxa de variação dos recuperados, tá bom? Que é basicamente isso aqui, ó. Então, gama vezes y. Então esse é o modelo, essa é a primeira equação, essa é a segunda equação e essa é a terceira equação, certo? São 3 equações envolvendo taxa de variação, envolvendo derivada, ok? Elas são, para resolver essas equações, você precisa de um integrador numérico, ok, gente? Existem vários integradores numéricos, vários. Você pode usar integradores de quarta ordem, como é muito comum nos cursos de cálculo numérico, que é o Range-Kutner de quarta ordem. Você pode usar integradores simpléticos, você pode usar integradores de extrapolação. Aí são técnicas numéricas que a gente aprende na faculdade em geral de física, ou matemática, ou computação. Ou você pode usar o integrador mais antigo que existe, que é o método de Euler, certo? Que basicamente é você discretizar essas equações aqui. Então você pode discretizar as equações, só discretiza a derivada com a aproximação mais básica, e resolve essas equações diferenciais. Então, o modelo é, basicamente, resolver essas 3 equações diferenciais aqui. Qual é o tempo inicial? O tempo inicial é o seguinte, dia 1 de março, por exemplo, dia 1 de março de 2020, eu tinha uma população suscetível da ordem da população brasileira, bota aí 200 milhões de pessoas, eu tinha 10 infectados e tinha 0 removidos. Aí você começa com isso. No tempo zero, pra gente, o tempo zero do nosso problema é esse S da ordem da população brasileira, esse I, um número pequenininho de infectados, 10 ou 15, quantos tivesse no dia 1 de março, por exemplo, né? E o R igual a 0. Coloca aqui como caso inicial e integra as equações diferenciais. Então, essa é basicamente o trabalho que a gente vem fazendo. Obviamente, esse é o modelo mais simples, que é o modelo chamado SIR, certo? É um dos modelos mais básicos. A gente também está trabalhando com modelos um pouco mais sofisticados, como por exemplo o SEIR, ou algumas outras variantes do SIR, que é quando você coloca os termos de supressão ou de mitigação, onde você vai isolando os infectados. Então a gente também está trabalhando com esse tipo de abordagem. Mas grosso modo, a ideia central desse sistema é isso: 3 equações, uma para cada população, e resolver as 3 equações diferenciais. Tá bom, gente? Valeu, um abraço, muito obrigado, hein?